A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos novamente para compartilharmos a palavra de Deus que é transformadora, que muda as nossas vidas. Não é verdade? À medida que nós ouvimos a palavra, nós somos transformados. Mas também nós somos alimentados porque a palavra é o pão vivo, né, que desceu do céu, é o próprio Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra, então nós somos alimentados pela palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui, com certeza para ministrar ao seu coração essas verdades poderosas da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre bênçãos e maldições. E se existe maldição em crente? Então essa é uma boa pergunta. E eu quero compartilhar isso para você, ou com você, hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia. Bom dia, Josiel. Deus possa te dar um dia muito abençoado. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora nós abrimos a nossa mente, nosso coração, para recebermos a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é transformadora. Por isso, fala conosco, Senhor. Nós nos abrimos completamente a ouvirmos a Tua voz, para ouvir a Tua voz no nosso coração, no nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Gostaria então de ler, uns versículos aqui de Deuteronômio. Nós ainda estamos no livro de Deuteronômio. Estamos estudando esses princípios espirituais por detrás de cada história bíblica, ok? Então, nós estamos aqui agora já em Deuteronômio. Vamos até Apocalipse, em nome de Jesus, durante esse ano todo. E Deuteronômio 27, versículo 26 diz assim: Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Isso foi dado lá atrás, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, essa ordem aqui para cumprir todos os mandamentos. E se não cumprisse, haveria maldição. Capítulo 28, versículo 1 e 2 de Deuteronômio. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí vai ter uma lista de bênçãos. São ali 10 versículos falando acerca da bênção, né? E depois lá em versículo 15 diz: será porém que se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí depois tem uma lista enorme, de 51 versículos falando de maldições decorrendo do não cumprir a lei. Então, só para que você lembre aqui sobre o livro de Deuteronômio, Basicamente, o livro de Deuteronômio é uma narração dos acontecimentos que aconteceram desde a saída do povo do Egito, do povo de Israel, até então ali onde eles estão próximo a entrar na Terra Prometida. E isso já passou 40 anos, ok? Então eles estão ali bem na fronteira, prontos para entrar na Terra Prometida. Então, agora, você tem que lembrar da história. Lá em Números nós vimos que o povo de Israel não creram. Lembra aqueles 10 espias? E juntamente com o povo não creram que Deus poderia dar a terra. Que eles poderiam ter entrado ali naquela terra há 38 anos antes. Mas eles foram incrédulos por causa disso. Deus falou, então tá bom, essa geração não vai entrar na terra prometida, vai morrer no deserto. Ou seja, quem tinha 20 anos acima morreu no deserto. E agora Moisés está diante de uma nova geração, daqueles que talvez nem participaram desse momento, que nasceram no deserto. Então Moisés está recapitulando ou mostrando os feitos de Deus e as leis de Deus, os mandamentos de Deus para essa nova geração, para que eles pudessem entrar na terra que manda leite e mel e eles pudessem desfrutar de uma vida abençoada. Então, o alvo aqui
nesse livro de Deuteronômio foi para mostrar para essa nova geração, e também, claro, para Josué e Caleb, porque eles deram a resposta certa, então eles entraram na terra prometida. Então, o alvo é mostrar qual que é o caminho, ou como eles deveriam dar, como deveria ser a atitude deles agora diante da terra prometida, diante daquilo que Deus tinha para a vida deles ali. Uma terra que manda leite e mel ia ser decorrente, claro, também de uma vida em obediência aos mandamentos de Deus, ok? E aí, então, aqui no capítulo 27 de Deuteronômio, já começa uma lista de maldições para aquele que não cumprisse a lei ou o mandamento de Deus. Aqui já é um início, né, de uma lista. Você vai ver que, na verdade, o Deuteronômio todo, o alvo de Moisés é mostrar que se o pessoal obedecesse, guardasse, lembrasse dos mandamentos de Deus, eles seriam abençoados, mas se não fizesse, seriam amaldiçoados. Era assim que acontecia na velha aliança, ok? E aí já em Deuteronômio 28, diz, se aqueles que ouvirem atentamente, guardarem atentamente as bênçãos ou as leis do Senhor, as bênçãos iriam alcançá-los. Mas porém, se não obedecesse, não cumprisse os mandamentos, então as maldições viriam, ok? Agora, nós sabemos que isso foi antes da vinda de Cristo. Mas agora, na nova aliança, depois de Cristo, como que isso funciona? Hoje um crente, por exemplo, é amaldiçoado. Hoje um crente está debaixo de maldição. Então são perguntas legítimas que eu gostaria de compartilhar com você hoje. E eu queria deixar bem claro para você sobre aquilo que a palavra de Deus diz sobre bênçãos e sobre maldições. Em nome do Senhor Jesus. E com certeza você vai ser ricamente abençoado com aquilo que nós vamos compartilhar, né? E aí nós vemos na palavra de Deus que Paulo toca nesse assunto. Lá em Gálatas 3, versículo 5, diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, pela obediência à lei, ou pela pregação da fé? Como que você recebeu o Espírito Santo? Como que você recebeu o milagre? Foi por obras da lei, por aquilo que você fez, ou foi por ouvir a pregação? Entende? Então, essa é uma pergunta legítima, e Paulo mesmo faz essa pergunta para mostrar depois, com certeza, a resposta. E olha a resposta que está no versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, os que da fé é que são filhos de Abraão. Então, se você creu, você é filho de Abraão. Né? Quantos creram aí? Amém? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Uau! Porque é uma resposta tremenda. Então, por que Paulo usa Abraão? E Abraão veio antes, até mesmo da lei, né? E aí ele fala assim, olha, como que Abraão foi justificado? Foi pré-anunciado o evangelho para ele, que ia chegar depois aos gentios. Quem são os gentios? São os não-judeus. Então nós éramos esse povo gentil, né, não judeus, agora nós somos alcançados e somos povo de Deus, amém? Somos cidadãos dos céus, aleluia? Então agora nós somos do Senhor. Mas ele está dizendo o seguinte: Abraão foi justificado e recebeu as bênçãos por meio da sua fé. Abraão creu e por isso foi lhe imputado justiça, ou seja, ele foi salvo, ele recebeu bênçãos porque ele creu. E aí ele está dizendo que agora esse é o padrão. Hoje os da fé são filhos de Abraão, e eles são abençoados juntamente com o crente Abraão. Então veja, nós somos hoje abençoados pela fé. Você é abençoado pela sua fé em Cristo Jesus. Não é por obras da lei que você é abençoado, não é por cumprir o mandamento que você é abençoado, mas você é abençoado porque você creu no que Cristo fez na cruz por você. E agora você desfruta de bênçãos abundantes. Bênçãos
sobre a sua casa, bênção sobre os seus filhos, bênção sobre o seu trabalho, a bênção de Deus derramada sobre a sua vida, pelo fato de você crer, pelo fato de você acreditar que Deus de fato te abençoou em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma verdade poderosa. Vamos falar um pouco mais daqui a pouco sobre as bênçãos. Mas Paulo então continua dizendo, né? Continua ensinando ali. E às vezes nós ficamos pensando, mas tá bom, se nós recebemos pelas bênçãos, e a obediência? Onde é que fica? Né? Nós vamos obedecer? É claro que nós obedecemos. Na verdade, hoje, porque nós recebemos o próprio Espírito Santo dentro de nós, é esse Espírito que nos conduz a toda a verdade. É Ele que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Ontem eu estava dando aula e uma pessoa estava dizendo, olha, teve coisas que eu parei de fazer, não porque alguém falou, simplesmente porque eu vi que isso não era para mim. Ou seja, ele aprendeu a obediência, sem alguém dizer, olha, isso aqui é pecado, isso aqui é errado, simplesmente porque ele percebeu que não deveria fazer mais. E aquilo ali não procedia mais da nova vida dele. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, ele então nos conduz à verdade e nos conduz a viver realmente uma vida de obediência, mas não a obediência para comprar uma bênção, mas a obediência que é fruto da fé que eu tenho em Cristo Jesus, de que eu já fui liberto do pecado e agora eu posso viver uma nova vida longe de todo o mal. Olha o que Paulo diz aos Romanos, né? Romanos 8 diz, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, a lei não foi capaz de conduzir o povo à obediência. Entende? Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que pelo preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nós temos o Espírito de Deus em nós. Agora nós podemos vencer o pecado. Agora nós podemos obedecer de fato, porque o Espírito Santo dentro de nós nos a toda a capacitação, toda a provisão necessária para vencermos. Toda a provisão necessária para vivermos uma nova vida. Então agora nós temos uma capacidade celestial. Uau! Aleluia! Por isso que agora nós podemos viver uma vida vitoriosa. Agora nós podemos viver longe do pecado. Agora nós podemos viver realmente para o Senhor. Ok? Então é isso que Paulo diz aos Romanos. Porque agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então Paulo vem para falar com relação às maldições. E aí eu quero responder para você se crente vive debaixo de maldição, ou existe maldição para o crente, né? Olha o que a Bíblia diz, versículo 10 de Gálatas 3. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ok? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém pode se tornar justo por causa da lei, por praticar os mandamentos. Ok? E aí, mas a Bíblia diz, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Veja, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, Ele nos tirou do lugar da maldição. Você não está mais debaixo da maldição. Você crê nisso? Pela fé, você não está mais debaixo de maldição. Você foi resgatado da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, houve uma troca aqui. Aqui nós vemos claramente essa troca. Então, nós éramos malditos, nós estávamos debaixo de maldição, mas agora
Jesus se tornou, não que ele pecou, mas ele levou o nosso pecado, levou a nossa maldição, para que a gente desfrutasse agora das bênçãos dele sobre as nossas vidas. Então, Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, inclusive Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E aí, olha o que diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha que precioso, porque ele nos resgatou, ele nos tirou. Porque na lei nós somos amaldiçoados porque nós não cumprimos todos os mandamentos. Por isso que nós éramos amaldiçoados. Impossível. Então aqueles que estão ainda debaixo da lei estão vivendo uma vida amaldiçoada. Isso é um fato. Mas você que já creu em Cristo, já não é mais o seu lugar. Você agora está debaixo da bênção de Deus. Para que a bênção chegasse. Qual que é a prova da bênção sobre a sua vida? É que você agora tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a prova da bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia! E agora você pode desfrutar das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Agora você pode desfrutar da bondade de Deus. Você pode desfrutar da alegria de Deus. Você pode desfrutar do amor de Deus, da vida de Deus, da paz de Deus, de tudo que Deus pode te oferecer. Você apenas recebe simplesmente porque você creu em Cristo. Não queira comprar as bênçãos de Deus, porque elas não estão à venda. E Deus é muito rico para precisar vender, e você é muito pobre para poder comprar, entende? Então veja, tudo nos é dado pela fé, nós cremos e por isso nós recebemos. Alguém pode dizer amém? Você recebe pela fé no que Cristo fez na sua vida. Então veja, você não está mais debaixo de maldição. Você não está debaixo mais da condenação. Você agora tem uma nova vida. Uma nova vida em Cristo Jesus. Você agora pode desfrutar de toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. Já existe uma palavra de bênção sobre a sua vida. E eu gostaria de finalizar, então, voltando para Deuteronômio capítulo 28, em que lista as bênçãos. E enquanto eu declaro isso na sua vida, o que a Bíblia diz aqui sobre a sua vida, que eu acredito que agora eu posso ser abençoado com as bênçãos de Deuteronômio 28, não porque eu cumpri todos os mandamentos, mas porque Cristo, de fato, me abençoou, me deu por sua graça, e pela fé eu posso me apropriar de tudo isso. Então veja, hoje eu creio que as bênçãos de Deuteronômio 28 são para nós por causa de Cristo. Porque Cristo obedeceu. Porque Cristo, ele se tornou maldição em nosso lugar. Ele levou o nosso pecado. E agora nós desfrutamos das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Enquanto eu falo aqui, você vai dizer amém. Você vai tomar posse. Você vai acreditar que essa palavra é para você. Então, Deuteronômio 28, versículo 3. Bendito serás tu na cidade e bendito será no campo. Diga amém. Bendito o fruto do seu ventre, e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Diga amém. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Diga amém. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aleluia! Você é abençoado nessa terra onde você está sendo plantado em nome do Senhor Jesus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Diga amém. O Senhor te fará abundância, te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, do fruto dos seus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te.
O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Você vai ser abençoado em todas as obras das suas mãos. Emprestarás muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo. Diga amém e amém e amém. Aleluia! Que precioso é saber que agora essas bênçãos estão disponíveis a nós. Está disponível a você, está disponível a sua casa, está disponível a sua família. Nós recebemos todas essas bênçãos pela fé. Nós nos apropriamos pela fé, nós tomamos posse dessas verdades, porque agora em Cristo eu sou abençoado, em Cristo eu recebo, em Cristo eu tomo posse, em Cristo eu desfruto das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E eu quero declarar isso na sua vida. Em tudo que você colocar as mãos, será bem sucedido. Você é como essa árvore plantada junto a correntes e águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e que hoje a folhagem não murche. Tudo quanto você fizer será bem sucedido em nome de Jesus. Hoje você vai ter um dia abençoado. Hoje você vai ter um dia cheio do Espírito, cheio da graça, cheio do favor de Deus. Hoje Deus vai abrir o seu bom tesouro e vai te abençoar, porque simplesmente você creu. A fé traz à existência as coisas que não existem. A fé traz as coisas que estão no mundo espiritual a se tornar realidade nesse mundo que nós estamos hoje. E por isso você precisa crer. Você precisa apenas acreditar que essas bênçãos estão sobre as suas vidas em nome de Jesus. E que já não há mais maldição sobre a sua vida. Pastor, mas e quando eu peco? Lembra que você já foi perdoado em Cristo Jesus. É claro que pecados têm consequências, é fato. Mas sabe de uma coisa? Você já foi perdoado. E você já pode crer que Deus pode transformar toda e qualquer obra do mal em bênçãos para o reino de Deus, para a sua vida, para aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então você precisa caminhar nessa fé, que as bênçãos não são porque eu obedeço, porque eu fiz, porque eu fiz aquilo e Deus agora precisa me abençoar, não. A nossa bênçãos que são derramadas hoje na nova aliança é porque nós cremos no que Cristo fez. E se cremos no que Cristo fez, então nós somos abençoados juntamente com Cristo. Veja, se nós somos abençoados juntamente com o crente Abraão, uau, né? Porque cremos também na justificação pela fé, assim também nós somos abençoados porque cremos em Cristo. Muito mais nós somos abençoados pela nossa fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por nós. Em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Deixa eu liberar palavras de vida e de bênção em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e declarar que eles têm uma vida abençoada em Cristo Jesus. O Senhor é o Deus que abençoa a vida deles. Não porque eles são perfeitos, não porque eles são pessoas que obedecem a todos os mandamentos de Deus, não. Mas simplesmente porque eles creram no que Cristo fez na cruz. E por isso eles podem se apropriar das bênçãos que o Senhor tem para a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Deus, e que se eles receberam a maior das bênçãos, que foi o Espírito Santo, com certeza as demais bênçãos serão acrescentadas sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Se o maior dos presentes foi adquirido pela fé em Cristo, então eu tenho certeza que eles vão receber de todas as outras bênçãos. Pai, eles são abençoados no estudo, são abençoados no trabalho, são abençoados na sua casa, são abençoados junto com seus filhos, são abençoados na vida da igreja, são abençoados aonde eles estão plantados, na cidade, no país que eles estão plantados. Pai, em nome do Senhor Jesus, eles são bem-aventurados, eles são felizes, eles são alegres, eles são cheios de unção, de graça, de favor, de sabedoria. A mão do Senhor é sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, quero declarar que nada falta a eles, que eles recebem a provisão do Senhor, eles são benditos e abençoados pelo Senhor, com toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, Pai, eu profetizo bênção, profetizo cura, profetizo milagres, profetizo portas abertas, profetizo, Pai, que eles experimentarão de bênçãos abundantes que o Senhor tem para a vida deles, para a casa deles, para a família deles, para os filhos deles, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor realmente tem bênçãos dos céus sobre a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem crê, diga amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós cremos
por isso nós falamos. Aleluia. Sabe, é tão precioso ver a palavra de Deus, né? O quanto é rico a palavra de Deus. Nós estamos no Velho Testamento, estudando o Velho Testamento, mas sempre vendo Cristo, né? Ontem eu estava na sala de aula e foi interessante porque em algum momento ali a gente estava compartilhando, e dos anos que eu já tenho liderado, né, na vida da igreja, e já fazem aí, vai completar 26 anos, e aí uma aluna, um adolescente, falou assim: pastor, como que você, né, está 26 anos compartilhando aí e falando, né, do mesmo assunto, né? Como é que é isso? Não enjoa? E foi interessante, naquele momento, eu creio que o Espírito Santo me deu uma revelação. Olha, de fato, o assunto não muda, né? O assunto é Cristo. Eu falei assim, olha, tem dia que a gente serve arroz, tem outro dia que a gente serve arroz com frango, tem outro dia que é um arroz piamontês, tem outro dia que é um arroz carreteiro, né? Tem outro dia que é sushi. No final das contas, nós falamos da mesma coisa, nós falamos de Cristo. Então, o que você vai ver aqui todos os dias é Cristo, é o que eu espero. Eu não vim aqui falar do que eu acho, qual a minha opinião. Estou aqui para dizer o que está escrito acerca de Cristo na palavra de Deus, porque é isso que vai aquecer o seu coração. É isso que Jesus fez no caminho de Emaús. Ele compartilhou daquilo que era de Cristo, daquilo que estava falando sobre ele no Velho Testamento. Então veja, esse é o meu alvo, é ver Cristo e passar Cristo para vocês, naquilo que está escrito na palavra de Deus no Velho Testamento. Claro, daqui a pouco nós vamos chegar no Novo Testamento também, em nome do Senhor Jesus. Então, não deixe de orar por mim, não deixe de me abençoar, liberar palavras proféticas em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso. Vamos deixar sempre as mensagens gravadas ali. Também no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente passa todo esse material que tem se tornado em livros. Aleluia. Esse aqui já é o segundo livro, esse foi o primeiro do mês de janeiro. Primeiro volume, esse aqui já é o segundo volume. Aleluia. E vamos rumo aos 12 livros nesse ano, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amo vocês. Vocês são uma bênção. Sou grato a Deus por cada um que tem estado comigo dia após dia. Tenho certeza que Deus nos conectou nesses dias para sermos uma bênção na vida uns dos outros. Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, um dia de vitória, em nome de Jesus.